Bom dia, Marcos. Bom dia, Larissa. Tudo bem? Bom dia. Opa, tá dormindo, pô? Não, eu acabei de chegar no banheiro, eu fui no banheiro. Não tinha Ah, ninguém na aula, né? Falei assim, pô, acho que eu posso ir ali rapidinho, né? entendi. Pra aliviar. Bom dia, Jean. Bom dia, professor. Furou a Ai, tu... professor, perdi a tutoria ontem, eu tive que sair, viu? Então, furou a tutoria ontem, Jean. Não, eu tive que sair. Quando eu cheguei, chegou sua mensagem da tutoria. Entendi. Depois a gente marca hoje ou para outro dia aí. Depois eu vejo um dia que dá e a gente remarca. Ô, Jean, você tá furando a tutoria, Jean. Não é pra fazer isso, Jean. Seja um bom aluno. Faz os Eu sou negócios certinho. pegador de professora. E eu, pegador de professora? Não, onde? Nossa, só porque elogia os professores. É crime elogiar umas damas? Ô, Jean, Fala aí. é crime elogiar alguma professora? É o quê? É crime elogiar uma professora? Não, não como se fala todo dia, né? Não, eu só estou exaltando que ela já deveria saber como você é, todos os dias assim, né? Responda a pergunta. Imagine você assim, mulher, receber um elogio, né? Pensa, né? Pô, um elogio. Uma vez ou outra tá bom, mas eu louco. O que tá acontecendo aí? Bom dia, João Pedro, tudo bem? Bom dia, Júlio. Tudo ótimo? Opa, tranquilo. Gente, eu vou dar início aqui, que senão não vai dar tempo, tá? Então, 9h31. Aí se mais alguém chegar, depois deixa o nome aí no chat. Deixa eu apresentar minha tela aqui. Ô Marcos, faz aquele favor pra mim, vai tirando aqueles prints parto aí, beleza? Ok. Obrigado, hein? Galera, então é o seguinte, a aula passada a gente começou aí a falar um pouquinho sobre água, sobre pH, e nessa aula é continuação da aula anterior, tá? Então a habilidade, o objeto de conhecimento são os mesmos. Aí eu havia deixado para vocês aqui uma atividade para vocês fazerem agora, só que eu acho que vai demorar muito. Então vou pedir para que vocês façam depois, tá? Então vocês vão abrir o simulador que está no link aqui, ó, na atividade 1E. A hora que vocês abrirem esse simulador, vai aparecer isso aqui para vocês, ó. Tá dando para ver aí, né? Sim. Escala de pH. Então vocês vão entrar aqui na primeira opção, no macro, e aqui vocês vão colocar, aqui onde está escrito água, ó, vocês vão escolher aqui, vocês vão fazer para cada uma dessas substâncias, na verdade. Então vocês vão fazer para o líquido secante, sabonete, sangue, cuspe, água. Só para vocês verem aqui então a primeira. Então vamos colocar aqui o líquido secante. E a gente vai deixar sempre com 1 litro de água, tá? Então, ó, passou um pouquinho aqui, depois vocês façam com mais cuidado. E coloca o eletrodo aqui, ó. Tá vendo que ele deu o pH? 12,69, então vocês vão anotar, líquido secante, 12,69. Vão fazer para o resto, para cada uma dessas daqui, tá bom? Assim que vocês vão usar o simulador nessa atividade. Aí, depois que vocês anotarem, ó, vocês vão preencher essa tabela. Então aqui é a substância, no caso lá foi líquido secante. Qual foi o pH? 12,69. A classificação é uma substância ácida, neutra ou alcalina, ou básica no caso. Aqui ele já mostra para vocês, tá vendo? Ó, o 7 é neutro, abaixo de 7 é ácida, acima de 7 alcalina ou básica. Beleza? Deu para entender o que é para fazer na atividade? Sim, professor. Beleza, então. Entrou mais alunos. Entrou? Deixa o nome no chat fazendo favor quem entrou, depois eu anoto aqui.
E aí depois que vocês preencherem a tabela, gente, vocês vão classificar essas substâncias aí em ordem crescente de pH, tá? Então o que teve menor pH vai ser primeiro, depois e assim sucessivamente, do menor para o maior. Então vocês vão montar uma escalinha com essas substâncias. Aí, se alguém tiver alguma dúvida aí depois, é só me chamar lá no WhatsApp. Beleza? A gente ia fazer agora, mas aí vai acabar que não vai dar tempo. Então vocês façam em casa, com calma, com cuidado. E aí a gente vai falar um pouquinho, então, o que é pH. Então, ó, pH corresponde então ao potencial hidrogeniônico. Esse P aqui significa potencial ou potência, tá? Então esse P aqui, potencial ou potência, e o H, hidrogeniônico de uma solução. Ele é determinado pela concentração de íons de hidrogênio, ou seja, quem é que vai dizer se minha solução é ácida, básica ou neutra? Vai depender da quantidade de íons de hidrogênio que eu tenho. Quanto mais íons de hidrogênio, quanto mais H+, mais ácida vai ser minha solução, tá? Então, quem é que diz se minha solução é ácida ou não? É a quantidade desses íons aqui de H+. Tá? Além do pH, existe também outra grandeza que determina a acidez e a basicidade em um sistema aquoso, que é o pOH. Então, além do pH, eu tenho pOH. O pH, então, vai dizer quanto de H+ eu tenho, e o pOH vai dizer quanto de OH- eu tenho, tá? Então, o pH, ó, ele indica quanto de H+ eu tenho. E o pOH, o quanto de OH- eu tenho, tá? E essa escala possui a mesma função que o pH. Então, é a mesma coisa, só que uma vai complementar a outra, embora seja menos utilizada. Mas é bom vocês saberem, então, que nós temos as duas escalas e as duas vão ter a mesma função. Qual que é a função da escala? Dizer se a minha solução é ácida, se ela é básica ou se ela é neutra, tá? Os valores que compõem essas duas escalas variam de 0 a 14 e foram obtidas a partir do equilíbrio iônico da água. Então, aqui nós temos o produto iônico, né? A gente vai ver aqui como é que se chegou no produto iônico através do equilíbrio iônico da água. Então, a gente sabe que a água pura, ela não conduz energia elétrica, né? Isso significa que a concentração de íons que tem nessa água pura é muito pequena. É muito pequena, mas não quer dizer que seja nula. Na água a gente também vai encontrar aí alguns íons, mas assim, em pouquíssima quantidade, em baixíssima concentração. Mas se a água é uma substância molecular, como é que esses íons foram parar ali? A água faz uma coisa que se chama autoionização, tá? O que é autoionização? A água reage com ela mesma, a molécula de água reage com outra molécula de água e se transforma aí, né, em íons. Então, por exemplo, aqui o H2O, a molécula de água, eu posso escrever ela assim também, ó. Nossa, tá ruim aqui a mesinha. Então, essa é a vou fazer aqui do lado, mais bonitinho. Então, essa aqui é a molécula de água. E o que acontece? Essa ligação quebra e esse hidrogênio aqui fica livre, ele se torna um H+. E essa outra parte que sobrou aqui, OH-. Esse H+, que se livrou aqui, que se desvencilhou, ele então vai reagir com uma outra molécula de água. A hora que ele reage com essa outra molécula de água, forma o H3O+, que é o hidrônio, tá? E não sobrou o OH-? Esse OH- está aqui. Então, a autoionização da água é isso. São as moléculas de água que reagem com elas mesmas, formando íons. Só que esses íons são em baixíssima quantidade, tá? Assim, para cada duas moléculas de água que se ionizam, eu preciso de 1 bilhão de moléculas, tá? Então, a cada 1 bilhão de moléculas, apenas 2 se ionizam. Apenas 2 viram H3O+, e mais OH-. Eu também posso escrever isso aqui, ó, de forma simplificada, dessa forma aqui. Essa não é a molécula de água, então a molécula de água vai se quebrar, ó, igual aconteceu aqui, formando o íon H+ e o OH-. Então, ó, o íon OH+, o íon hidrogênio, e o íon OH-, que é a hidroxila. Certo? Eu só estou falando isso para vocês saberem de onde que vai partir os cálculos, tá? Não precisam ficar nervosos, se preocupar. E aí, gente, se vocês observarem aqui, ó, eu não tenho uma dupla seta, eu tenho uma seta indo para a direita e para a esquerda. O que a seta indica para mim? Que essa reação ela é reversível, né? Ou seja, a água pode se transformar em íons
né? Ela pode se ionizar, virar H+ ou H-, e esses íons também podem se juntar novamente e voltar a ser água. É um equilíbrio químico. E a gente aprendeu a montar a constante de equilíbrio químico, lembram? Para montar a constante de equilíbrio químico, a gente pega os produtos, eleva ao coeficiente estequiométrico e divide pelos reagentes. Então, se a gente olhar aqui na equação, ó, nós temos a água aqui, que é o reagente, e temos aqui os íons, que são os produtos. Então, quem que vai em cima? São os produtos. Então, aqui, ó, H+ está aqui, o H- está aqui. E embaixo é a própria água, né? Como reagente. Então, nós temos aqui a constante de equilíbrio, ó, a expressão que mostra a constante de equilíbrio, o Kc. A água, como ela é constante, a gente pode passar aqui para cima, multiplicando esse Kc. Ó, vai ficar assim, Kc vezes H2O. Não são duas constantes? Tanto o Kc quanto a água são constantes. Então, quando eu multiplico duas constantes, eu obtenho uma constante nova. E nesse caso aqui eu vou chamar de Kw. Esse W aqui, ó, significa water, do inglês, que é água, tá? Então, aqui, ó, water. Então, Kw. Essa aqui é a constante aí de dissociação da água, ou o produto iônico da água. Então, só para vocês saberem, isso aqui é obtido experimentalmente em laboratório a 25 graus Celsius. Eu sempre tenho que considerar 25 graus Celsius, pois se eu alterar a temperatura, eu vou alterar aqui a minha constante, tá? Então, para tudo que a gente for fazer aqui, sempre vai ser a 25 graus Celsius. E esse Kw, então, ele vai ter um valor aqui, ó, experimentalmente adquirido de 10 elevado a menos 14. E eu também, então, posso deduzir aqui, né, que também foi feito experimentalmente, que o H+, a concentração de H+ é 10 a menos 7, e de OH- 10 a menos 7. Tá? Então, tudo que a gente for falar aqui, a gente vai estar se referindo aqui ao Kw e a esses valores. E aí a gente pode utilizar esses valores que eu acabei de falar para vocês aí de Kw e dos íons de H+, e OH- para classificar as soluções aí como sendo ácidas, básicas ou neutras. Quando é que uma solução vai ser básica? Toda vez que a concentração de H+ e de OH- forem iguais. Então, se eu tiver lá a mesma quantidade de H+ e de OH- igual, a minha solução é básica. E para ela ser igual, então a concentração tem que ser 10 a menos 7 e aqui 10 a menos 7. Então aqui eu tenho uma solução aqui neutra. Agora, se o H+ for maior, a concentração de H+ for maior que de OH-, lembrando, o H- vai caracterizar a minha solução como ácida. O OH- vai caracterizar como básica. Quanto mais H+, mais ácida. Quanto mais OH-, mais básica, mais alcalina. Então, se eu tenho mais H+, tá vendo aqui, ó, H+ maior que o OH-, isso indica, então, que a minha solução ela será ácida. Tá? Então, quanto mais H+ eu tiver na solução, vai caracterizar, então, a minha solução como ácida. Se a quantidade for maior que o OH-, ela é ácida. Agora, se for o contrário, se o OH- for maior, a quantidade for maior do que a de H+, se eu tenho mais OH- do que H+, então minha solução será básica ou alcalina. Beleza? Vamos ver um exemplo aqui para ver se vocês entenderam. Eu tenho aqui três soluções, né? Então eu tenho uma solução aqui onde eu tenho H+, e a concentração desse H+ é de 10 a menos 5 e de OH- 10 a menos 9. Marcos, quem é que está em maior quantidade? O H+ ou o OH-? Dormiu, Marcos? Jean? Estão me escutando? É o menos? Estão me escutando, né? Professor, É o menos? Aqui, ó. H+ e OH-. Qual desses aqui está em maior quantidade? O H+ ou o OH-? É o menos? O OH-? Isso? OH-. Tomem cuidado, gente. Porque, ó, lembra que aqui é um expoente negativo? O que quer dizer?
esse 10 a menos 5? É como se isso aqui está numa notação científica, né? É como se eu tivesse 0,0005. É a mesma coisa, só que de forma simplificada eu escrevo dessa forma aqui, 10 a menos 5. Já o 10 a menos 9 significa que é 0,00000 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qual desses dois aqui é maior? Esse ou esse? O de 9. O de 9 é maior? Não, o que é maior é 5, assim. Se eu tivesse assim, por exemplo, ó, R$1 e aqui eu tivesse 10 centavos, qual que é maior? Esse? R$1, né? R$1, né? Ó. Observe que aqui, ó, eu não tenho 0, na frente, né? Quanto mais longe a vírgula tiver, quanto mais para a direita a minha vírgula tiver, mais à direita, ó, por exemplo aqui, ó, maior vai ser meu número. Quanto mais à esquerda ela tiver, ó, tá bem à esquerda, não está? Menor vai ser o meu número. Então aqui entre esses dois, o menor é esse. E o maior, quem que é? É o 10 a menos 5, certo? Eu pensei ao contrário. Eu pensei que o 9 valia mais do que o 5. Se fosse positivo, sim. Mas nesse caso, quando é negativo, é o contrário. Tá? Então guardem isso. Quando é negativo, quanto maior for esse número negativo aqui, menor é o número. Tá? Então, quanto maior for negativo, o resultado vai ser menor ainda. Deu para entender? É o contrário do que quando a gente pensa positivo. Então, no caso aqui, ó, o maior é esse. Então, eu tenho uma concentração maior de quê? De H+, não é? Sim ou não? Sim ou não? Rapidinho pra gente... Sim. Sim, né? Aí ele é bem maior. Essa solução aqui, ela vai ser ácida, neutra ou básica? Ácida. Ácida, né? Porque quanto maior for a concentração de H+, mais ácida é. Então, aqui ácida. Certo? Agora, nesse caso aqui, ó, eu tenho H+ e o H-. Aqui é 10 menos 7, aqui é 10 menos 7. Quem que é maior? Ou são iguais? São iguais, né? Ó, concentração... Praticamente são iguais. São iguais, ó. Um é 10 menos 7, outro também é 10 menos 7. Se as concentrações são iguais, então essa solução aqui ela é ácida, neutra ou básica? Neutra. Neutra, isso aí. E nesse caso aqui, ó, no último caso, aqui é 10 a menos 10 e aqui é 10 a menos 4. Quem que é maior, 10 a menos 10 ou 10 a menos 4? 10 menos 4. 10 a menos 4 é maior. Então eu tenho mais OH-. Se eu tenho mais OH-, a minha solução é ácida, neutra ou básica? Ácida. Eu tenho OH- agora. Que então seria alcalina? Alcalina ou básica, né? Alcalina e básica é a mesma coisa, tá? Então, ó, quando o H+ é maior, né? É ácida. Quando o H+ e o OH- são iguais, neutra. E quando eu tenho mais OH-, desculpa, vai ser o quê? Básica, tá? Certo? Aí, gente, o teor de hidrônio, né, o de H+, de 1H+, a gente pode adquirir de forma simples no laboratório, através de uma fitinha aí para medir o pH, que não é muito precisa, ou através de um equipamento que se chama pH-metro, tá? Normalmente é assim, eu tenho o pH-metro de bancada e também tenho o pH-metro de bolso. O de bancada ele é mais preciso do que o de bolso. E como é que a gente faz a leitura do pH? Simples. Tá vendo isso aqui, ó? Essa parte preta aqui se chama eletrodo. A gente mergulha ele na solução e aí ele já vai dar a leitura de qual é o pH. Nesse caso é 9,11, tá? Então é bem fácil fazer a leitura de um pH e bem rápido também, até porque nas empresas você precisa de produtividade, então isso tem que ser rápido. De se ter aí a leitura do pH. E aí a gente também pode calcular esse pH. E como é que a gente vai fazer? Só que assim, a gente acabou de ver então, ó, que as concentrações aqui a gente utiliza expoentes, né? Utiliza a base 10 e um expoente. São aí concentrações muito pequenas, muito baixas, né? E como é que a gente traz isso para a nossa realidade? Como é que a gente traz isso para o mundo real? Exatamente através
do logaritmo para calcular o pH. Tá? Então, através dessa fórmula aqui, ó, de logaritmo, a gente consegue trazer aquelas concentrações que é 10 a menos 5, 10 a menos 7, 10 a menos 11, que são muito pequenas, que a gente não consegue enxergar, né? Quanto será que é isso no dia a dia? Pensou em chegar para você, ó, essa solução aqui, a concentração dela está 10 a menos 13. Pô, e aí? Como é que você vai pensar? É difícil trazer isso para o nosso mundo real. São quantidades muito baixas, muito pequenas. Então, aí se pensou em fazer o quê? Vamos trazer essas concentrações que são muito pequenas para o mundo real, né? Vamos fazer alguma coisa que dê para todo mundo olhar e entender se aquilo é ácido, básico ou neutro, só de olhar. E aí, utilizaram então os logaritmos para fazer isso. E para então calcular, trazer aquelas concentrações lá, 10 a menos 7, 10 a menos 5, 10 a menos 1 para a nossa vida, a gente aplica o logaritmo e a gente encontra o pH ou o pOH. Então a fórmula usada, gente, para calcular isso é essa. pH é igual a menos log da concentração, ó, esse colchete aqui significa concentração do H3O+, que é o hidrônio. Ou de forma simplificada, pH é igual a menos log da concentração do H+, tá? Não se assustem, é muito simples de fazer. Assim, parece um bicho de 7 cabeças, mas é muito tranquilo. Então, aqui nós temos uma outra forma também simplificada que a gente pode usar e a gente vai aplicar isso, tá? Então, sem perder tempo, já vamos usar aí a fórmula do pH para a gente encontrar aí qual é o pH dessas soluções aqui, né? Então, ó, a gente viu então que a fórmula do pH é igual a menos log a concentração do H+. Não foi isso que eu acabei de mostrar para vocês? Bem simples, tá? Aí, por exemplo, se eu te dou aqui a concentração de H+, ó, 10 a menos 5, e quero que você descubra o pH disso aqui. Como é que você vai fazer? Qual que é o pH? Para encontrar o pH, basta substituir na fórmula. Então, vamos lá, ó, pH é igual a menos log da concentração de H+. Concentração de H+. Qual é a concentração de H+? 10 a menos 5. 10 a menos 5. O logaritmo, gente, ele facilita a nossa vida, tá? Ele transforma aí quocientes, multiplicações em continhas de mais e menos. É isso que ele vai fazer pra gente aqui. Então, ó, observe o seguinte. Aqui eu não tenho o menos 5 aqui em cima. Como é que eu vou resolver isso? Basta eu aplicar a propriedade do logaritmo, esse menos 5 ele vai passar aqui para frente. Só que não esqueça o sinal de menos que já está aqui, tá? Ele vai passar aqui para frente, menos 5. Esse 10 que tinha aqui, lembrando que os logaritmos que a gente utiliza, eu até marquei aqui para vocês, ó, eles estão na base 10. Então, se ele está na base 10, é como se tivesse um 10zinho aqui embaixo. Então, 10 simplifica com 10, logaritmo de 10 na base de 10 é 1, então vai sumir. O que sobrou para mim? Menos 5 dentro do parênteses e o sinal de negativo aqui fora do parênteses. Menos 5. Menos com menos 5, ó. Menos com menos dá o quê? Regrinha de sinal aí. Menos com menos. Mais. Mais. Mais o quê? Tem alguma coisa para fazer com 5? Não. Só copiar. Então qual que é o pH? 5. Só isso. Para facilitar a vida de vocês, para não ter que ficar decorando fórmula. Olhem aqui, ó. Eu quero descobrir o pH, então, dessa solução. H+ aqui, né? H+, a concentração é menos 7. Então, o pH, eu vou fazer o quê? Menos aqui da fórmula, que é esse menusinho aqui, ó. Esse menos. Aqui não é menos 7? Entre parênteses, menos 7. Menos com menos dá o quê? Mais. Mais o que, então? 7. Qual que é o pH? 7. Difícil? Não. Qual que vai ser o pH aqui, então, do C? Da letra C? Vai ser 10 positivo. 10, né? Porque menos aqui com menos 10. pH, então, é 10. Pronto. Está calculado o pH. Show de bola? Show. Então, aqui... Professor, tem uma dúvida. Pode falar. Um exemplo, quando as coisas são mais ácidas, elas são menores, né? Assim, o valor. Se a gente comparar aqui na escala que a gente tem aqui, ó, quando a gente fala de pH, tá? Uhum.
Porque a gente estava falando de concentração de H+. Quando a gente fala de concentração de H+, a gente vai olhar o que tem maior valor. Quando a gente fala de pH, a gente se baseia na escala aqui. O 7 é o neutro, abaixo de 7 sempre vai ser negativo. Sempre vai ser ácido. Certo? Certo. Então aqui ácido. Acima, básico. Ou alcalino. Ou alcalino. Só que toma cuidado, porque nós temos duas coisas. Nós estamos falando em duas coisas. Nós estamos falando em concentração de H+, estamos falando em pH. Quando eu falo em concentração de H+, quanto maior for essa concentração de H+, mais ácido. Quando eu falo em pH, quanto menor for o pH, mais ácido. Contrário. Tá? Agora, gente, calculem para mim aqui o pOH. Como é que ficaria? A gente acabou de calcular o H+, né? A gente acabou de calcular o pH, desculpa. Para calcular o pOH, como é que eu faria? É a mesma coisa. Lembra que o pOH ela é menos utilizada, mas faz a mesma medida, né? Como é que ficaria então o pOH? 9 positivo. 9 positivo, né? Porque é só eu fazer aqui menos 9. 9 positivo. Quanto ficaria aqui o pOH? 7 positivo e o outro 4 positivo. Isso, tudo bem. Cadê meus amigos? Né, gente? Bom dia. Sumiram. Então aqui, ó. Olha, 4. professor, olha aqui. Eu tô exausto, cansado, trabalhei ontem, fiz tudo, fiz isso, fiz aquilo, e tô na sala de aula, eu trabalhei de noite ainda, tô cansado, mas tô na aula. Ah, mas tem que se esforçar mesmo, né, Marco? Vai fazer o quê? E aqui, gente, ó, vamos lá pra gente fechar essa aula. Eu tenho H+, eu tenho a concentração de H+, é 10 a menos 3. Quero passar isso para pH. Qual vai ser o pH? 10 sobre 3 ali. Quanto? 10 sobre menos 3. 10 a menos 3 já está aqui. Eu quero passar esse 10 a menos 3 para pH. Acabou de fazer, pô. Menos 3. Dá quanto? Que é 3 positivo. Beleza, né? Quando eu tenho valores inteiros assim, né? E só tenho a base 10 é fácil. Mas nesse caso aqui, ó, não é mais só a base 10. Eu tenho um 2 aqui de intrometido, né? E aí, como é que faz? Ele já te deu o valor do logaritmo de 2, que é 0,3. Então, no lugar do 2, a gente vai substituir por quanto? 0,3. Vai fazer normalmente. Então, ó, pH é igual a menos da fórmula. O menos 3 mais o 0,3 ali que ele já te deu. Certo? Quanto que dá isso? É só fazer uma diferença, né? 3 menos 0,3 vai dar menos 2,7. Menos com menos, mais. Então, ó, 2,7. Gente, depois vocês refaçam, olhem com cuidado. Depois eu vou passar exercício sobre isso, tá? Só estou apresentando agora. Aí, galera, lembra que eu falei para vocês que nós temos, então, duas escalas, a pH e o pOH, né? Sendo que o pH é mais usado. Mas a gente também pode aí ver valores com o pOH. Então a gente tem que saber como é que a gente passa de pH para pOH, de pOH para pH. E é muito simples. Quando eu faço a soma do pH mais o pOH, sempre vai ter que dar 14. Então se eu falar para você que o pH é 5, quanto tem que ser o pOH? Se o pH é 5, quanto tem que ser o pOH para dar 14? E aí? 5 mais... 5 mais 9. Mais 9, então o pOH é 9, tá? Sempre vai ter que dar 14 a soma dos dois.
Se eu falar para você assim, o pH é 10, quanto que é o pOH? 4. 4. Se eu falar assim, o pOH é 2, quanto é o pH? 12. 12, perceberam? Então sempre a soma do pH mais o pOH vai ter que dar 14. Então vamos fazer aqui o exercício, ó. Nós temos a concentração de H+, vamos passar isso para pH. Qual que é o pH então aqui dessa concentração? O pH vai ficar menos compositivo, vai ficar... Peraí, vai ficar 10 mais 10. Não, a gente vai aplicar o log. Lembra? Para passar a concentração de H+ para pH, eu tenho que aplicar a fórmula do log, que era lá menos log concentração de 10, mas a gente já simplificou, né? Menos 4, que dá quanto? Dá 4. 4. Então o pH é 4. Se o pH é 4, quanto é o pOH? É 10. 10, né? Tem que dar 14, é só somar. 10. E qual que vai ser a concentração de OH-? É só eu elevar isso aqui na base 10, né? Então aqui é 10. Esse cara aqui passa como expoente, só que negativo. Pronto. Esse meio aqui, ele é ácido básico ou neutro? Neutro? Ó, o pH é 4. Lembra da escalinha? Abaixo de 7, ácido. Acima de 7, básico. Se o pH é 4, esse meio ele é o que? Ácido, básico ou neutro? Ácido? Ácido. Certo? Agora aqui, ó, o OH- é menos 2. Qual que vai ser o pOH? Seu pH vai ser... É 12? Não, eu quero o pOH. Eu quero esse valor aqui. Se o OH- é 10 a menos 2, eu vou pegar menos 2, vai dar quanto? 2. 2. E o pH? O pH é 10. 10? 10 mais 2 dá 14? Não, 12. 12. E o H... Hã? Eu fiz assim, eu confundi. Vai ficar negativo o 12 aí. Isso, Ele 10 a menos 12 aqui. E o meio? Eu pensei, o meio vai ser ácido. O pH é 12, acima de 7. Certo. Vai ser o quê? Exato. Alcalino. Alcalino, né? Básico ou alcalino. É porque, professor, eu confundi o que confundo assim nesse negócio. Eu volto lá na outra imagem. Eu confundo, tipo assim, não tem na hora do pH, P ou H? Sim. Eu penso que é para fazer a mesma coisa que atrás, tipo, colocar... Na base 10. Sim, igual você fez no H aqui embaixo. Sim. É que eu tô fazendo na frente, né? Tô fazendo primeiro o da frente e depois os de baixo. Mas é isso aí mesmo. Aí não tem a professora Paty, ontem ela confundiu nossa cabeça com os exercícios de matemática. É uma beleza, matemática. Eu adoro matemática. Mas só que a gente falou o seguinte, confunde um pouco. Eu também estou confundindo com o de ontem. Sim. Ó, gente, então para fechar eu deixei aqui as escalas para vocês, ó, de pH. Se vocês olharem aqui, ó, tem duas escalas, tem a de pOH e de pH. Lembra que eu falei que a soma do pH com o pOH sempre tem que dar 14. Então se vocês olharem aqui, ó, no pOH é 13, no pH é 1. Se eu somar 1 mais 13, 14. Quando o pOH é 12, o pH é 2. Então 2 mais 12, 14. Sempre vai dar 14, ó, 7, 7, 14. Uma vai complementar a outra, tá? E aqui, então, tá as duas escalas. A mais usada é o pH. Então, aqui, ó, 7 é neutro, abaixo de 7 vai ser ácido e acima de 7 vai ser básico, tá? Então, aqui tem alguns exemplos, por exemplo, o suco de tomate, que tem o pH 4, é ácido. O suco gástrico, que é o suco do nosso estômago, também aqui, ó, tá, acho que 1,5, tá? Também bastante ácido. Aqui, ó, tem a lixívia comercial, que é básico.
certo? Tem outros exemplos aí. E aí eu deixei aqui para vocês exercícios, tá? Exatamente do que a gente fez agora na aula. Então, eu quero que vocês tentem fazer, me chamem aí no particular caso não consiga, mas que tentem fazer, beleza? Era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado aí pela presença de vocês, pelas participações. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, pode me chamar aí no WhatsApp, beleza? Eu tenho uma reclamação para fazer. Oh, já chegou? Faz tempo? E aí, Jeff, bom dia. Ó, reclamação. Ó, horário. Falou, Não dá, tchau não. pra vocês. Tchau. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilos? Me escutam? Tainá, Euclides, bom dia. Bom dia, Vinícius, Beatriz, Gustavo, Isabela, Paula. Vamos lá, então, gente. Nominho no chat, por favor. Fazer chamada rapidinho. Tainá. Gustavo. Euclides. Luciana. Leandro. Beatriz. Isabela. Jonathan. Bastante gente hoje, hein? Que legal. Paula. Vinícius. E a Luciana. Show de bola. Se alguém chegar aí depois, é só colocar o nome no chat. Então vamos lá. Deixa eu já... Estão me escutando bem aí? Beleza. Porque agora eu não consigo mais ver o chat, tá? Se alguém for falar alguma coisa, aí no chat alguém fala e abre o microfone e fala. Fechou, Euclides. Obrigado pelo retorno aí. Gente, na aula passada a gente começou a falar sobre as ligações químicas, né? E aí eu mostrei para vocês como que a gente faz a distribuição eletrônica. Os combinados são os mesmos que vocês já sabem, né? No caderno de química, a data de hoje, habilidade e o objeto do conhecimento. Se tiver alguma dúvida, vocês anotem aí, ou se quiser pode me interromper, tudo bem? A habilidade é construir o conceito de ligação química em termos de atrações e repulsões entre elétrons e núcleos, que é a mesma da semana passada. E o objeto de conhecimento são as ligações químicas em termos de força elétrica de atração e repulsão. Então, é a continuação. A gente havia feito, então, a distribuição eletrônica aí, eu fiz com vocês do lítio, do cálcio e do cloro, e eu deixei para que vocês fizessem a do ferro, né? Alguém fez, teve gente que me mandou no particular, teve alguém que não conseguiu. Eu vou fazer aqui do ferro agora, para a gente deixar certinho. Então, vamos lá. Nós sabemos, então, que o ferro tem número atômico 26. O que isso quer dizer? Que ele tem 26 cargas positivas
no seu núcleo. Se ele tem 26 cargas positivas no seu núcleo, para que ele seja neutro, ele precisa ter 26 cargas negativas na eletrosfera. Então, quantos elétrons ele vai ter? 26 elétrons. Então, a gente tem que distribuir aqui 26 elétrons. Lembra que eu falei para vocês? A gente começa aqui, ó, pela primeira camada, que é a camada K, onde a setinha passa. Ela passa aqui num S. Um S comporta 2 elétrons. Só lembrando, o P, 6, o D, 10, o F, 14. É o máximo de cada um, né? Cada subnível vai comportar essa quantidade de elétrons. Então, aqui eu vou colocar o primeiro ali, que é um S2. Certo? Só que eu preciso de 26. Eu sempre vou contar o expoente aqui, ó. Tem 2, tem que chegar em 26. Então, eu vou agora para o próximo. 2S. O S suporta 2. Então, 2S2. Vou para o próximo. Vou aqui no P. 2P. O P suporta 6. 2P, 6. Se a gente contar os elétrons que foram distribuídos, ó, são os expoentes. 2, 4, mais 6, 10. Tem que chegar em 26. Então, a gente continua, né? Aqui o S agora. 3S2. Então, deu 10 mais 2, 12. Terminei aqui, ó, 3S. Vou para o próximo, ó. Sempre começando aqui por trás, ó. Quem que eu estou pegando primeiro aqui? O 3P. 3P, o P vai até 6 o máximo. Então, aqui, 6. Vamos contar. 2, 4, 10, 12, 18. Preciso de 26, ainda não deu. Então, aqui, ó, na frente do P vem o 4S. Então, aqui, 4S, 2, 20. Preciso de 26. Vou continuar, ó. A setinha sempre começa aqui por trás. Quem que está pegando primeiro? O 3D. Bom, se aqui deu 20 até o 4, eu preciso de 26, esse D suporta no máximo 10. Então, esse D aqui eu posso, para completar, colocar 6. Então, agora se eu contar 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20, mais 6, dá 26. Então, essa é a distribuição eletrônica do ferro. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a camada de valência? Qual que é a última camada? Camada de valência, gente, é sempre um númerozão maior. Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho a 1, eu tenho a 2, ó, 2 de novo, a 3 de novo, a 4 e a 3. Dessas todas aqui, qual que é o número maior? Não é o 4? Então, a camada de valência é a camada 4, certo? Agora, o subnível mais energético. Subnível mais energético é a última posição que eu tenho. A última posição não é essa, então é a 3D. Beleza. Alguns me mandaram lá, quem ainda não tiver entendido isso, me chama, me procura, porque a gente depende disso para fazer as distribuições eletrônicas. Desculpa, as ligações, tá? Então, a gente vai começar a falar das ligações agora propriamente dito. Aí eu pergunto para vocês, será que todos os átomos precisam se ligar? Por que será que eles precisam se ligar? Se a gente for pensar nas substâncias que a gente conhece, por exemplo, H2O. Opa. Água, né? H2O. Tá ligado? Os átomos estão ligados. O hidrogênio está ligado ao oxigênio. Se eu pensar lá CO2, estão ligados. Se eu pensar no O2, estão ligados. Se eu pensar no NaCl, estão ligados. O que a gente observa então? Que a maioria dos átomos, para que eles possam existir na natureza, eles se encontram ligados. São poucos ou raríssimos os átomos que a gente vai encontrar na natureza isolados, sozinhos, tá? Sem se misturar com a ralé, sem se misturar com as pessoas pobres, tá? E então foi analisando esse tipo de átomo que não se mistura, que se encontra de forma isolada, que se chegaram aí no conceito das ligações químicas. Mas quais são esses átomos que não se misturam? Quem são eles? Onde eles moram? Onde eles vivem? O que eles comem? São os gases nobres, galera. Os gases nobres, eles não se misturam com a galera pobre, não. É da nobreza, por isso que o nome já diz, gases nobres, tá? Mas o que esses átomos têm que deixam eles tão nobres? O que esses átomos têm que faz com que eles não precisem se ligar como todo mundo, como todos os outros átomos? O que eles têm que faz com que eles sejam estáveis, sem precisar de ninguém? E aí, foram analisar isso aí.
Então foram lá olhar gás nobre por gás nobre. Então pegaram o neônio, que é um gás nobre, pegaram o argônio, que é outro gás nobre, pegaram o criptônio, e assim foram. E aí o que eles viram na hora que eles pegaram o neônio? Olharam lá o neônio na última camada, na camada de valência, ele possui 8 elétrons. Olharam o argônio na última camada, na camada de valência, 8 elétrons. O criptônio, camada de valência, 8 elétrons. Opa, tem um padrão aqui. E aí eles começaram a perceber então que os átomos, para se estabilizarem, para poderem ser estáveis e existirem na natureza, eles precisavam então ter 8 elétrons na camada de valência. E aí foi onde se criou onde se surgiu a primeira regra, que é chamada regra do octeto, que os átomos, para que eles possam então ser estáveis e existirem, eles precisam ter a mesma configuração do gás nobre. Eles precisam ter 8 elétrons na última camada, 8 elétrons na camada de valência. Então essa regra se chama regra do octeto. Oct vem de 8, tá? Por isso que é octeto. Então, ó, o que fala? Os átomos tendem a se combinar, ou seja, a se ligar, de tal modo que cada um adquire um nível mais externo. Nível mais externo, camada mais externa, última camada, ou seja, a camada de valência, a camada mais longe do núcleo do átomo. Contendo o quê? 8 elétrons depois de formar a ligação química. Então os átomos, eles vão se combinar, vão se ligar para que eles possam ficar estáveis, para que eles possam chegar aí a 8 elétrons na última camada, tá? Com exceção de quem? Toda regra tem sua exceção, né? Com exceção do hélio, do hidrogênio e do lítio. O hélio, o hidrogênio e o lítio, eles não precisam de 8 elétrons na última camada. Eles precisam de apenas 2 elétrons para se estabilizarem. Essa regra aqui é chamada da regra do dueto, tá? Por quê? Precisa de apenas 2 elétrons. Duas de 2. Certo? Então, tudo isso surgiu aí através da observação dos gases nobres. Aqui, ó, eu tenho o neônio. Se vocês olharem aqui, a última camada do neônio é a camada 2. Se a gente contar aqui, ó, 2 elétrons mais 6 elétrons, 8 elétrons. Então, ele precisa de apenas 8 elétrons na última camada para se estabilizar. E aí, a nossa primeira ligação química que a gente vai ver aqui é a ligação iônica, tá? Quando é que a ligação iônica acontece? Ela sempre vai ocorrer quando eu tiver um metal se ligando com um ametal, tá? Onde estão os metais na tabela periódica? Se a gente olhar a tabela periódica, ó, toda essa galera aqui, ó, são metais. A grande maioria aqui dos elementos da tabela periódica são metais. E quem são os ametais? Apenas essa parte verde aqui são os ametais. Então, quando eu tenho um metal se ligando com um ametal, eu vou ter uma ligação iônica. Os metais, galera, eles têm baixa eletronegatividade. O que é eletronegatividade? Lembra que eu já falei para vocês? Eletronegatividade é a tendência em que um átomo tem de querer para si os elétrons, de puxar para si os elétrons. Então, quanto mais eletronegativo, mais aquele elemento vai querer o elétron para ele. Quanto menos eletronegativo, menos aquele elemento vai querer o elétron para ele. Então, o metal ele é pouco eletronegativo, ou seja, ele não quer o elétron, ele quer doar o elétron, ele quer liberar esse elétron. Como ele é pouco eletronegativo, a gente chama ele de eletropositivo. Já os ametais e o hidrogênio são muito eletronegativos, ou seja, eles querem receber elétrons. Então, observe, eu tenho o metal querendo doar elétrons e eu tenho o ametal e o hidrogênio querendo receber o elétron. É assim que a gente vai formar a ligação iônica, tá? Então, ó, nesse tipo de ligação, os metais tendem a perder, ou seja, a doar os elétrons. E quando esse metal doa esse elétron, ele se transforma em um cátion. Até agora a gente falou de átomo neutro, lembra? Vamos supor aqui o sódio, ó, o sódio, Na. O número atômico é 11. O que significa? Ele tem 11 cargas positivas no núcleo e apenas 11 cargas negativas na eletrosfera, né? Então ele tem 11 cargas positivas e 11 cargas negativas, deixando ele neutro. Só que pode acontecer desse sódio perder um elétron, ele pode doar um elétron, por exemplo. Doar, ele vai liberar esse um elétron. E aí eu não vou ter mais 11 elétrons no meu sódio, né? Eu vou ter assim, eu vou ter o sódio com 11 cargas positivas ainda, mas como ele doou um elétron, agora ele vai ter 10 cargas negativas, certo? Ele tem uma carga positiva a mais.
então ele não é mais neutro, e sim ele é eletricamente carregado. Só que ele não tem mais cargas positivas, então ele é eletricamente carregado positivamente. Quantas cargas positivas ele tem a mais? Não tem uma? Então eu vou escrever ele assim, ó, Na mais 1, porque agora ele tem uma carga positiva a mais. Isso aqui é um íon positivo. O íon positivo recebe um nome especial, que a gente chama de cátion. Certo? Então, quando eu falo um cátion, eu estou falando de um íon positivo, eu estou falando de um elemento que tem carga positiva. Da mesma forma, vamos analisar aqui o cloro, ó, o Cl. O Cl tem número atômico 17, ou seja, ele tem 17 cargas positivas e tem 17 cargas negativas, porque ele é neutro. Mas esse Cl, ele pode ganhar um elétron. E se ele ganhar um elétron, ele vai ficar assim agora. Ele tem os 17 cargas positivas ainda, mas ele ganhou uma carga negativa. Ele tinha 17, agora ele foi para 18. Percebe? Então ele tem uma carga negativa a mais. Então agora ele não é mais neutro, ele é eletricamente negativo, né? É um íon negativo. Então ele é um íon negativo. Como é que eu escrevo ele agora? Como ele ganhou uma carga negativa, então ele vai ser Cl. A carga negativa é sempre com sinal de menos, então ele ganhou uma menos 1. Então isso aqui, ó, é um íon negativo. O íon negativo também recebe um nome especial. Ele se chama ânion. Então, o íon positivo eu chamo de cátion, o íon negativo eu chamo de ânion. E quando é que então a ligação iônica vai acontecer? Vai acontecer exatamente quando eu tiver dois íons de cargas diferentes. Por exemplo, quando eu tenho um cátion que tem carga positiva e um íon que tem carga negativa, que é o ânion, vai haver uma atração. Lembra? Cargas opostas sempre vai ter atração. Lembra do ímã, né? Quando eu tenho um ímã aqui, ó, polo norte e polo sul, o que acontece? O polo norte atrai o polo sul. A mesma coisa, quando eu tenho carga positiva de um lado e carga negativa do outro, eu tenho uma atração. Então é assim que acontece a ligação iônica. Então aqui, ó, um exemplo para você de como é que a gente vai fazer então para ver se quem é que está doando, quem é que está recebendo o elétron. Então aqui eu coloquei para vocês, ó, eu tenho o átomo de sódio e tenho o átomo de cloro. E a gente vai ver então se vai acontecer a ligação ou não. Se a gente olhar na tabela, o sódio, onde ele está? Ó, ele está aqui. Lembra que todo mundo que eu risquei aqui, ó, são metais, então o sódio é um metal. E essa galerinha aqui do verde são os ametais. Quando é que a ligação iônica acontece? Justamente quando eu tenho um metal e um ametal. Então aqui eu já sei, só de olhar a tabela, que vai acontecer uma ligação iônica, porque eu tenho um metal e um ametal. Ó. Ametal, gente, eu também posso chamar de não metal, tá? Porque esse A significa não. Então não o quê? Não metal. Tá? Então, tanto faz eu falar metal ou não metal, é a mesma coisa. Então, aqui, gente, ó, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai fazer a distribuição eletrônica. Então, nós temos o sódio é 11. Esse 11 indica para mim, então, que tem 11 cargas positivas no núcleo. Se tem 11 cargas positivas, para ficar neutro, eu tenho que ter 11 cargas negativas, né? São 11 elétrons. E eu vou fazer a distribuição igual eu já ensinei para vocês. Então, aqui já está feita a distribuição. Então, ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 1, 11 elétrons. Beleza até aí? Agora, o que a regra do octeto fala pra gente? Que o átomo, para se estabilizar, ele precisa ter quantos elétrons na sua última camada? Precisa ter 8. Se a gente olhar aqui a camada do sódio, ó, a camada 3 é a última camada, certo? A maior camada é a 3. 2 é menor, 1 é menor. A maior camada é a 3. Na última camada, ó, eu tenho apenas um elétron. Será que é mais fácil eu receber 7 elétrons para ficar com 8 aqui na última camada? Ou eu doar esse 1 elétron aqui? Se eu doar esse 1 elétron, ó, essa camada vai sumir. A nova camada agora que vai existir vai ser a camada 2. Se a gente olhar aqui para a camada 2, ó, 2 mais 6, 8. Já vai estar com 8. O que é mais fácil? Doar esse 1 que está aqui? Ou receber 7 de alguém? É muito mais fácil doar esse 1, tá? Então, esse 1 elétron aqui vai ser doado. É muito mais fácil ele ser doado. Agora, o cloro.
O cloro, mesma coisa, ó, tem 17 prótons no núcleo, 17 cargas positivas, eu tenho que ter 17 cargas negativas na eletrosfera para deixar ele neutro. Aqui já está a distribuição, né? Ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 5, 17. Vamos olhar a camada de valência do cloro. Qual que é a última camada? É a camada 3, né? É a última camada. Só que eu tenho 2, 3 aqui, então eu tenho que somar os elétrons das duas. Aqui tem 2 e aqui tem 5. 2 mais 5, 7. Então, na camada de valência do cloro, tem 7 elétrons. O que é mais fácil para atingir o octeto? Eu receber mais um elétron e chegar no 8? Ou eu doar esses 7 elétrons e voltar para a camada anterior onde já tem 8? O que é mais fácil? E aí, Euclides? O que você acha? Com preguiça, gente? Vou adiantar aqui, senão não dá tempo, tá? Então, ó, para chegar no 8 eu não preciso só de mais um elétron. Então é muito mais fácil eu ganhar um elétron de alguém do que eu perder 7 elétrons, né? E até porque, ó, o cloro, ele é muito eletronegativo. Ele sempre vai atrair para si os elétrons, ele sempre vai procurar atrair. Então ele não vai querer liberar os elétrons, ele vai querer atrair mais elétrons para ele. O sódio, ó, ele é bastante eletropositivo, ó. A eletronegatividade dele é baixa, isso indica que ele é bastante eletropositivo. Então, ele tem mais facilidade em perder elétron. Então, eu tenho aqui o sódio querendo dar e eu tenho o cloro querendo receber. Então, quanto que o sódio quer dar? Ele quer dar um elétron. Quanto que o cloro quer receber? Ele quer receber um elétron. Pronto, casou. Um quer doar um elétron, outro quer receber um elétron, fechou, né? Todo mundo está de acordo. Então, o que vai acontecer? O sódio vai doar o eletrozinho dele para o cloro. Quando o sódio doa o eletrozinho dele para o cloro, o sódio perdeu uma carga negativa, né? Então agora ele tem mais cargas positivas. Ele tem uma carga positiva a mais. Então ele fica mais um aqui, ele vira um cátion. E o cloro recebeu uma cargazinha negativa. Então ele recebeu uma cargazinha negativa, então ele ficou com uma cargazinha negativa a mais. Então ele vira um ânion, né? Então aqui eu tenho um cátion e eu tenho um ânion. O que a ligação iônica é? É a ligação entre íons, né? Por isso que fala iônica. Então eu tenho o íon cátion e tenho o íon ânion. Então vai haver uma atração entre a carga positiva do cátion e a carga negativa do meu ânion. E aí eu vou ter estabelecido a ligação iônica. É assim que ela vai acontecer, tá? Qual que é a fórmula dela? Essa fórmula que eu acabei de mostrar para vocês, ela se chama fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica, porque ela mostra os elétrons aqui, tá? Então, por isso que a gente fala eletrônica, porque dá para ver os elétrons. Quando eu tenho só as cargas aparecendo, a gente chama de fórmula iônica. E quando não tem as cargas, não aparece nada, a gente chama de fórmula mínima. Ok? Alguma dúvida, gente? Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês uma regrinha prática para vocês encontrarem a fórmula mínima da ligação iônica sem precisar fazer a distribuição eletrônica, tá? Então, aqui nós temos o magnésio e temos o flúor. Vamos olhar onde que o magnésio está na tabela periódica. Ó, o magnésio está aqui, ó, família 2A. E o flúor está aqui, ó, família 7A. Certo? Se o magnésio está na família 2A, isso indica que ele vai ter 2 elétrons na sua última camada. E se o flúor está na família 7A, indica que ele vai ter 7 elétrons na sua última camada. Para chegar a 8, para chegar na regra do octeto, ele precisa de mais 1, certo? Ele precisa de 1 elétron. Então aqui, ó, esse é 2, esse é 1. A gente vai aplicar aqui a regra que se chama a regra do abraço, ou em alguns lugares a regra da tesoura. Então é só cruzar, ó. Esse 1 desce aqui no pezinho do magnésio, e esse 2 desce no pezinho do flúor. Vai ficar Mg. 1 eu não preciso colocar, né? Porque 1 é 1, não precisa pôr, não precisa aparecer. E o flúor, esse 2 cai no pé dele. Então a fórmula aqui da ligação iônica, então vai ser MgF2. Vamos fazer aqui para o Al e para o oxigênio, para o alumínio e para o oxigênio. Vamos olhar na tabela. O alumínio está aqui, ó, na família 3A.
A. E o oxigênio está aqui na família 6A. Então, se o alumínio está na família 3A, até 3, ele sempre vai querer doar esses 3 elétrons. Então, aqui, ó, ele vai querer doar esses 3. Acima de 3, os elementos vão querer receber elétrons. Então, no caso do oxigênio, ele está na família 6A. Então, ele quer receber. Ele quer receber quanto para dar 8? Ele quer receber 2. Então, aqui são 2. A gente cruza. Então, vai ser Al2, que esse 2 vai cair aqui no pezinho dele. E o O3, que o 3 vai cair aqui no pezinho dele. Beleza? E para a gente fechar, gente, os compostos iônicos, eles têm aí algumas propriedades que são particulares deles. Tá? Então, sempre que eu tenho aí substâncias iônicas, né, compostos iônicos, eles vão ser o que? Duros e quebradiços, vão possuir alto ponto de fusão e ebulição, ou seja, para eu fundir essa substância iônica, eu vou ter que fornecer muito calor. Para vocês terem ideia, o sódio, para que eu possa fundir, para que eu possa passar do estado sólido para líquido, eu tenho que aquecer acima de 800 graus. Então, é muito calor, muita energia, tá? Por isso que eles têm alto ponto de fusão, que a ligação iônica é muito forte. Então, ele tem alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Eles também conduzem corrente elétrica, mas só vão conduzir corrente elétrica quando eles estiverem na forma líquida, fundida, por exemplo, ou diluída em água. Tá? Se estiver na forma sólida, não vai conduzir eletricidade. E na temperatura ambiente nossa, aí, a gente sempre vai encontrar eles no estado sólido. Aí eu vou colocar esse link para vocês aí no chat. Eu quero que vocês respondam para mim, então. Deixa eu só abrir aqui o chat. Aí, por favor, é só uma perguntinha, onde fala o seguinte: como as substâncias são formadas na natureza? Eu já havia feito essa pergunta para vocês. Aí eu tive várias respostas. Agora, depois dessa aula, eu quero que vocês me digam novamente, agora, depois de tudo que vocês viram, tudo que eu apresentei, como que as substâncias se formam na natureza, tá? Então, é uma questãozinha só. Então, já respondam aí, deixa eu ver o horário. 10h30. Já está dando meu horário, eu vou deixar para vocês também essa interação do Word Wall. Eu quero que vocês joguem, porque é uma revisão de tudo que eu falei na aula, tá? Então, tudo que foi falado aqui vai estar nessa interação do Word Wall. Então, por favor, joguem, porque depois eu vou ter o nome lá de quem participou, de quem não participou, justamente através do Word Wall, certo? E depois eu vou mandar esse arquivo para vocês. Aí aqui tem um link também, um vídeo bem rápido com o resumo, né? Resumindo tudo que foi falado hoje. E eu deixei para vocês aqui algumas atividades, tá? Então eu quero ver se vocês entenderam aí. Quem tiver dúvida, que não entendeu alguma coisa, por favor, me chame no WhatsApp, tá? Então essa atividade é da apostila, volume 2, de vocês aí, página 78. Vocês vão encontrar lá. E essa aqui é uma de aprofundamento, tá? Aqui vai ser aplicada a regrinha do abraço. Certo? Eu sei que eu tive que falar um pouco rápido aí, porque o tempo urge, né? Senão depois não dá tempo de a gente passar tudo. Então, gente, ó, tá o link do Forms aqui no chat e tá o link aqui do WordWall também no chat. É onde tem uma revisão, é um jogo onde vai ser feita uma revisão do que eu falei até agora para vocês, tá? Lembrando que essa é o primeiro tipo de ligação química que a gente está vendo. A gente também vai ver aí depois ligação covalente e também vamos ver aí ligação metálica. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, pela presença, pelas interações. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, reclamação, pode me mandar um WhatsApp ali, fale conosco. Estamos aí, beleza? Obrigado, um abraço. Tchau para vocês. Ô, Jeff, até mais. Oba! Tchau, tchau.
Só o Adrian. Gerado através de estufa. Não entendi. Algo que é gerado através do efeito estufa. Algo gerado através do efeito estufa. Legal. E esse aumento de temperatura aí, esse fato do nosso planeta estar esquentando, a temperatura está aumentando, causa algum impacto para a natureza, para nós, para o nosso mundo? O que vocês acham? Causa sim, causa queimadas, extinção de espécies. Show. Causa mal até pro próprio ser humano, né? É? Causa mal até pro próprio ser humano. Sim, legal. Isso mesmo, isso aí. Nesse tempo muito quente a gente vê aí, né, nas grandes florestas, normalmente aí, tudo pegando fogo, né? Volta e meia começa a aparecer nos jornais as queimadas na Amazônia, às vezes por incêndio criminoso, mas às vezes também por conta do calor, né? Beleza, então ó, a temperatura do planeta vem aumentando, pois estamos emitindo gases de efeito estufa num ritmo muito acelerado, causando grande desequilíbrio e promovendo um aquecimento global maior em um curto período de tempo. É exatamente o que vocês disseram aí, né? E aí, para isso, a gente chama de efeito estufa. Só que é o seguinte, o efeito estufa, galera, existem dois tipos de efeito estufa. Existe o efeito estufa natural e o efeito estufa artificial. O que seria o efeito estufa natural? É o efeito estufa benéfico ao ser humano. É o efeito estufa que mantém o nosso planeta quentinho, né? Porque se não houvesse esse efeito estufa natural, a temperatura do nosso planeta seria ali por volta de menos 18 graus Celsius. Seria muito frio. E por ser tão frio assim, as águas, por exemplo, estariam congeladas. E todas as formas de vidas que dependam ali da água para existir, não existiriam, né? Então, a nossa existência estaria comprometida, né? A vida estaria comprometida se o nosso planeta fosse tão frio assim. Então, o efeito estufa, ele não é um vilão. Ele é essencial para nós, tá? Então é ele que faz com que o nosso planeta esteja quentinho ali, a gente consiga sobreviver, tá? Então a nossa temperatura média com o efeito estufa é por volta ali de 15 graus Celsius. Sem ele seria menos 18 graus Celsius, seria muito gelado, tá? Agora, esse é o efeito estufa natural, mas eu falei para vocês que existe o efeito estufa artificial. E aí é o problema, porque quando nós temos aí o aumento do efeito estufa natural, né, a gente começa a aumentar esse efeito estufa natural, ele se torna então artificial. E como que a gente faz para que isso aumente, para que isso seja intensificado? Quando a gente começa a liberar aí gases poluentes, gases do efeito estufa, que a gente vai ver aqui, tá? O maior vilão vocês sabem aí que é o CO2, né, que é o mais falado. Então, como é que nosso planeta é aquecido? Então, nós temos aqui o Solzinho, né? Vocês podem ver. Esse Solzinho emite ondas eletromagnéticas, essas de diversos comprimentos aí. Essas ondas eletromagnéticas incidem sobre o nosso solo, sobre a Terra, e aquece, tá? Aí uma parte dessas ondas eletromagnéticas que aqueceu o solo, que vai se tornar aí energia em forma de calor, uma parte é absorvida. 50% desse calor é absorvida pelo solo, pela vegetação, pelos corpos d'água. Então, do 100% que foi emitido, 50% vai ser absorvido nessas formas aí. 20% desse calor vai ser absorvida pela atmosfera, naturalmente. E 30% dessa radiação, que aí vai retornar em forma de energia, de onda eletromagnética, agora só que no infravermelho, é refletida para o espaço, volta para o espaço, tá? Então isso acontece naturalmente. O problema é quando esses 30% não conseguem ser refletido para o espaço, não conseguem ir embora. E aí tem o agravamento, então, do efeito estufa, tá? Então aqui, ó, eu coloquei um simulador para vocês, eu vou mostrar aqui, deixa eu abrir ele, de como acontece então esse aquecimento. Então aqui nós temos um simulador de efeito estufa, ó. Como vocês podem ver, ó, o Sol está emitindo então as ondas eletromagnéticas aqui, ó, são os fótons, né? Esses fótons chegam até a superfície da Terra,
aquece a Terra e depois é refletida novamente para o espaço. Isso acontece normalmente. Se nós não tivéssemos o efeito estufa, se não tivesse os gases de efeito estufa, o que iria acontecer? Todo o calor que chegasse até a Terra seria refletido depois novamente para o espaço. Como vocês podem ver aqui, ó, tá vendo esse vermelhinho aqui, ó? É o calor na forma de infravermelho que está sendo refletido novamente para o espaço. Então todo o calor seria dispersado, então seria muito frio. Com os gases do efeito estufa natural, o que acontece? Uma parte desse calor é refletida, mas outra parte, ó, observem aqui, acompanhem o meu ponteiro aqui, ó, tá vendo? Uma parte está indo embora, ó, do calor. Agora vamos olhar outra aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó, tá vendo? Tá indo, foi embora. Vamos pegar outro. Esse aqui, ó. Ó, tá indo, ó, voltou. Então ele fica preso aqui, fazendo com que nosso planeta não seja aquecido, tá? Isso de forma natural. O problema é quando a gente intensifica, aumenta a quantidade desses gases aí que são responsáveis pelo efeito estufa. Eles não permitem depois que nada, ou que a grande parte aqui desse calor seja liberado para o espaço. Tá? É como se, quando a gente intensifica esses gases do efeito estufa, é como se a gente estivesse colocando barreiras aqui, ó, impedindo com que eles fossem embora depois, com que esse calor fosse embora. É como se fosse camadas de vidro. Ó. Então, observem aqui. É como se fosse uma estufa mesmo. Tá? Então, ó, aqui eu não tenho nenhuma camada. Então, o que está acontecendo? Está chegando aqui o calor, né, proveniente do Sol e está indo embora. Está sendo refletido e indo embora. Quando eu acrescento uma camada aqui, ó, essa camada aqui de vidro está simulando os gases de efeito estufa. O que acontece? Vocês podem olhar aqui o termômetro. Deixa eu ver se dá para colocar o termômetro em... Não vou conseguir mudar aqui para Celsius. Mas vocês podem ver aqui que o termômetro, ó, ele está aumentando, a temperatura está aumentando, e uma parte dos gases do efeito... Uma parte desse calor que é liberado, né, após aquecer a Terra, a superfície da Terra, ele fica preso aqui entre o solo e a camada de vidro, tá? Fazendo com que a temperatura aumente. Isso acontece naturalmente. O problema é quando a gente aumenta muito essas camadas, aumenta muito a quantidade aí dos gases de efeito estufa. É como se a gente começasse a colocar mais e mais camadas de vidro aqui, ó. Então, ó, percebam que o calor ele não consegue ir embora, ele fica retido aqui, tá? É dessa maneira que acontece, então, com o efeito estufa, tá? O calor que deveria ser refletido e ir embora para o espaço, ele não consegue sair. E aí a temperatura ambiente nossa começa a aumentar, tá? Deu para entender? Então, é dessa forma. Deixa eu voltar aqui. E o que isso vai fazer? Quais são as consequências do aumento desse efeito estufa? O Adrian já citou aí, né? As queimadas, e existem uma série de outras consequências, tá? A gente viu também, né? Eu falei para vocês que o gás que a gente mais fala, aí, que a gente mais escuta falar, é o CO2. Mas não é só esse tipo de gás que são causadores aí do efeito estufa. Existem outros gases. Normalmente gases que têm aí de 2 a 3 átomos na sua molécula, eles acabam refletindo aí o calor, tá? A radiação infravermelha novamente para o solo terrestre. Então, ó, além do efeito do gás CO2, que é um dos causadores do efeito estufa, nós temos também outros, ó, como por exemplo, o vapor d'água, tá? Que fica ali em suspensão na atmosfera. Ele também causa o efeito estufa. O monóxido de carbono, que é o CO. Da onde que vem o CO? Da combustão em condições com pouco oxigênio. Tá? Então, às vezes, quando vai se produzir carvão a partir do vegetal, tem que fazer essa queima com pouco oxigênio. Tá? E essa queima incompleta acaba liberando aí o CO, que é o monóxido de carbono.
Tá? O dióxido de carbono, que a gente está mais acostumado, né, que é através da queima dos combustíveis, do petróleo e gás, também é utilizado nos automóveis. O clorofluorcarbono, que é o CFC, antigamente era utilizado. Há uma lei que proíbe, acho que desde 1980, que proíbe o uso do CFC, mas antigamente se usava muito o CFC. Tá? Usava em geladeira, gás de geladeira, em sprays de desodorante, tá? O que acontece? Essa molécula ela acaba agredindo a camada de ozônio, né? E acaba fazendo buracos, o que faz com que a radiação solar seja mais intensa e aí depois vai ficar presa aqui na nossa atmosfera e aí vai ter uma série de danos para a natureza e para o ser humano. Também temos o óxido de nitrogênio, tá? Que é a combinação de oxigênio com nitrogênio. Isso acontece nos motores a combustão, por exemplo, nos carros, nas motos, caminhões, em fornos, estufas, caldeiras. Os dióxidos de enxofre, que é formado por oxigênio e enxofre, usado nas indústrias para a produção de ácido sulfúrico. E também ele é expelido naturalmente pelos vulcões, tá? O vulcão também expele bastante SO2. Então aí não tem o que fazer, né? Aí é a natureza. E o metano, o CH4, diferente do que todo mundo acha, o metano não tem cheiro, tá? Então, tá fedendo é metano. Não, o metano é um gás inodoro, né? Não tem cheiro. E ele é expelido na digestão dos animais, dos herbívoros e da decomposição do lixo orgânico. Às vezes está vendo lá um lixo está se decompondo, está fedendo. É o metano. Não é o metano. Normalmente são gases sulfídricos ali que são liberados que dão um mau odor. Então, o que o efeito estufa vai causar? Vai aumentar a quantidade de emissão de gases do efeito estufa na atmosfera terrestre. Ele é causado, então, por queima de combustíveis fósseis utilizados na indústria, as queimadas nas florestas, transformando suas áreas em plantações e pastagens, e destruição da camada de ozônio. Quais são as consequências, então, desse efeito estufa para nós, para o nosso planeta? Aqui tem alguns, né, que são derretimento. Conforme vai aquecendo, começa a derreter as calotas polares. Conforme derrete a calota polar, aquele gelo que estava no estado sólido passa para o estado líquido e começa a aumentar o nível dos mares, né? Agravamento na segurança alimentar. Mas o que tem a ver o efeito estufa com a segurança alimentar? Quando a gente intensifica o efeito estufa, né, o nosso planeta aquece além do que deveria aquecer, isso causa uma série de transtornos climáticos, né? E aí lugares começam a chover demais, outros começam a chover de menos. Então, em alguns lugares chove muito, a agricultura e os alimentos ali plantados não conseguem sobreviver. Em outros lugares chove de menos, aí não tem água para irrigar, tá? Então aí é uma reação em cadeia, né? Uma coisa vai puxando a outra. Aumento dos períodos de seca, escassez de água, aumento das temperaturas, né? Além do mais, gente, o aumento da temperatura terrestre também pode causar aí um aumento nas comunidades de insetos, tá? Os insetos, quando em ambientes quentes, eles começam a proliferar cada vez mais, e isso daí pode trazer aí uma série de doenças e até pandemias, né, se for o caso. Então essas são algumas das consequências que o efeito estufa pode trazer para a gente, tá? Existem outras. E como é que a gente pode evitar? Se cada um fizer a sua parte, dá para evitar. Se não der para evitar de tudo, pelo menos minimizar, né? Então aqui tem algumas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para evitar ou para minimizar esse efeito estufa. Por exemplo, andar a pé ou de bicicleta. Ao invés de você, lógico, vocês ainda não dirigem, mas o pai de vocês, a mãe de vocês, ao invés de ir na esquina de carro, vai a pé, vai de bicicleta. Ao invés de ir trabalhar de carro, de moto todo dia, vai com um coletivo, né? Vai de ônibus. Então aqui, preferir transporte coletivo, utilizar produtos recicláveis, economizar energia elétrica, né? Porque vocês devem estar acompanhando aí o problema que nós estamos tendo aí, o problema hídrico, né? Por falta de chuva. Então, como não está chovendo, as hidrelétricas estão gerando menos energia elétrica. E aí a população continua gastando a mesma quantidade de energia elétrica, mas as hidrelétricas estão gerando menos. E como é que vai suprir essa necessidade? Aí se aciona as usinas termoelétricas. As usinas termoelétricas queimam carvão, né, para poder gerar eletricidade. E aí nessa queima é liberado muito gás carbônico para a atmosfera, tá? Então a gente tem que economizar energia elétrica, economizar água.
realizar coleta seletiva, né? Porque quando você recicla algo, é muito mais barato e menos poluente do que você ter que produzir novamente aquilo ali, tá? Então, por isso que é importante a reciclagem. Reduzir o consumo de carne proveniente das pastagens, por quê? Porque nas pastagens, o que passa normalmente? Que tipo de carne? A gente normalmente come aí carne bovina, né? Proveniente das vacas, dos bois. E para você ter esses bois, essas vacas ou gado, o que seja, eles pastam e, como todo ser vivo, tudo que entra sai, de uma forma ou de outra, né? E aí, a liberação das flatulências. E né, nas flatulências tem a emissão do metano, tá? Então, isso também, como eu havia dito, é um dos gases aí que vai intensificar o efeito estufa, tá? Fazer compostagem de material orgânico, né? Isso aqui é importante. E aqui eu deixei para vocês um quiz. Eu vou colocar aí no chat para vocês fazerem agora. Então já abram aí, ó. É um jogo, tá? Então conforme vocês forem jogando, eu vou vendo aqui. Ô Leonardo, se puder dar aqueles prints espertos aí, fazendo favor, cara. Então já abram aí o tá, a hora que vocês abrirem, vai aparecer assim para vocês, ó. Efeito estufa, aquecimento global. Primeiro A, vocês colocam o nome de vocês aí e cliquem em começar. Começar novamente. Vai aparecer para vocês então as perguntas. Então aí você vai ler, o que é aquecimento global? É o fenômeno que regula e mantém a temperatura média da Terra. É o aumento da temperatura média do planeta. É a diminuição da temperatura média do planeta. E aí você vai clicar em uma delas. Beleza? Então façam aí, já são 10 questõezinhas.
E aí, pessoal, conseguiram jogar? E pra mim ainda não apareceu ninguém que terminou, hein? Tabela de classificação aqui ainda não tem ninguém. Galera, estão me escutando aí? Só pra gente fechar então. Terminei, professor. Oi, terminou? Vamos ver aqui. Eu tava com 4.000 pontos, eu perdi 400 ou 500 pontos que eu perdi. Perdeu? Ainda não atualizou aqui, depois eu vejo. Ó, só para fechar, então é o seguinte, vocês depois terminem de jogar aí para eu ter a participação de vocês aqui. E como tarefa aí vai ficar essa pesquisa. Essa pesquisa vocês deverão fazer e responder lá no Forms, tá? Então vocês vão responder essa pesquisa nesse link aqui, ó, do Google Forms, tá? Só se atentem para a última questão, a questão. Terminei, professor. Terminou? Fiz 1.003 pontos. 1.003, acertou tudo ou não? Não, errei algumas. Depois eu vou ver lá. Ó, então, vocês vão realizar essa pesquisa e vão responder no link que eu deixei aqui embaixo, tá? No Forms. Só se atentem à questão número 6, que fala o seguinte: monte um protótipo. Então, vocês deverão montar um protótipo com as coisas do dia a dia para simular o efeito estufa que ocorre no nosso planeta. Tire foto de todas as etapas da montagem e envie no meu WhatsApp. Então, vocês vão pegar coisas do dia a dia, sei lá, garrafa PET, copo, não sei, e vão simular o efeito estufa, tá? Dê uma pesquisada na internet, tem vários protótipos na internet também, pode fazer algum que esteja lá, não tem problema. Só que tira foto de tudo, tá? Antes de começar, depois no meio, montando e no final. Aí me manda. Beleza? Alguma dúvida aí? Professor, Oi. eu não entendi o negócio da pesquisa. A pesquisa você vai fazer na internet. Então, ó, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Tá vendo aqui, ó? Realize uma pesquisa buscando resposta aos questionamentos. Então, aqui, por que a temperatura do planeta está aumentando? Então, você vai pesquisar por que está aumentando. Só que você vai responder isso no link que eu mandei, tá? No link que eu mandei para vocês, tem exatamente as mesmas perguntas. Quer ver, ó? Deixa eu abrir ele aqui. Tá vendo aqui o link que eu mandei para vocês? Aqui vocês vão colocar o nome de vocês. E aqui tem as mesmas perguntas lá. Por que a temperatura do planeta está aumentando? O que é efeito estufa? Então você vai responder aqui para mim, tá? E a última questão é o protótipo. Você vai criar... Hã? Não entendi. Eu disse tá bom, porque eu não tinha entendido. Aí eu disse tá bom. Ah, entendeu agora? Entendi. Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? As cartas acabaram com você, Adrian? Olha só, o Gabriel 1321. Se alguém quiser jogar de novo, pode jogar, viu? Gente, beleza. Então já deu meu horário aqui, 11h32, o horário de vocês.
Se alguém tiver alguma dúvida, é só me chamar lá no WhatsApp, tá? Então, aquele jogo é uma revisão mesmo, é para vocês reverem o que foi falado e jogar ao mesmo tempo. E façam, então, a pesquisa aí, respondam lá no Forms e desenvolvam um protótipo. Lógico, vocês podem criar um aí, que vocês da cabeça de vocês, ou vocês podem pegar alguma coisa na internet e montar. Só não esqueçam de tirar foto e me mandar as fotos desde dos materiais que vocês vão usar até o projeto pronto. Beleza? Muito obrigado aí pela participação, pela presença de vocês. Qualquer coisa é só mandar uma mensagem lá no WhatsApp. Abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, professor. Falou, até mais. Tchau, tchau.